nasceu dando vida ao glorioso Tigrão. És raçudo, vibrante, tem meu coração. Fez morada, brotou, ser sempre a nossa missão. Vila Aurora, a galera te adora. Salve, salve o glorioso Tigrão. Maravilha. Essa época que fazia marchinha ainda, hein? Programa Pauta Cultural hoje começando de uma forma diferente. Aí trazendo o hino do Tigrão, porque meu convidado aqui é o único presidente campeão no Tigrão. Seja bem-vindo, Célio Correia. Obrigado, Marcos. Em primeiro lugar, parabéns pelo programa, alta audiência. E eu fico muito feliz de estar hoje sendo entrevistado por você, que a gente foi parceiro há tanto tempo, né? E é uma honra para mim estar aqui, com certeza. Esse é um parceiro de caminhada e ele vai estar falando aqui sobre as nossas peripécias pelo Goiás. Que não foram poucas, não foram poucas. Foram muitas, né? Muitas. De onde é o Célio Correia? Minha galera quer saber. Célio Correia é de Guiratinga, né? Tanto é que hoje ninguém me conhece pelo Célio Correia. Hoje as pessoas me chamam por Célio Guiratinga e eu tenho a maior honra, né? Porque eu adoro aquela cidade, aquele povo maravilhoso. E hoje, quando as pessoas falam, ô Guiratinga, já tem vários Guiratinga por causa de mim aqui na cidade, mas as pessoas falam, ô Guiratinga, a gente já olha, depois tem 2, 3 juntos, já olha pra saber quem que é, Marcos. Mas o Célio Guiratinga, com certeza, veio de Guiratinga e é uma cidade que eu amo de paixão, inclusive sábado eu tô lá. Olha aí, eu também sou daquela terrinha. E Guiratinga é uma terra assim que eu vou te contar, me dá uma nostalgia, acho que é a mesma coisa em você também. Você foi jogador de futebol. Fui jogador de futebol, não cheguei a ser aquele jogador que destacava. Na época a gente tinha que trabalhar, né? Tinha que trabalhar cedo, à tarde. E jogar. E jogava, quando chegava do serviço 5 horas da tarde, você ia correr, já estava todo cansado, então. Mas eu fui um jogador que fui artilheiro 3 vezes do Campeonato Amador aqui em Rondonópolis, né? Era um atacante que pesava 58 quilos. Nossa. Hoje, facinho de correr, né? Muito diferente do que era. Hoje até parei de jogar futebol, até porque o joelho não deixou mais. Mas eu sou um cara que ama futebol, vivi as grandes histórias no futebol, jogando futebol e também como presidente do Vila Aurora. Nós estamos falando dos anos 90 ou dos anos 80, Célio? Nós estamos falando um pouco dos anos 80, né? De 86 para cá. E os anos 90, de 2000, 2005, foi a grande fase da minha vida. É engano meu, e você pode me esclarecer, que você é desportista, né? Sim. Depois ele vai estar falando as várias funções dele. Mas, aquela época, Célio, o futebol tinha uma graça diferente, ou eu estou enganado? Naquela época, o futebol não era movido tanto a dinheiro igual é hoje, né? Lógico que as pessoas gostavam muito de dinheiro também, mas não era tão, né? Hoje tudo se fala em dinheiro. Futebol hoje virou um negócio muito alto, né? No mundo todo. Os jogadores ganham salários absurdos, né? E alguns aí que ainda capenga aí com dificuldade, esses são esquecidos, né? Tem muito bons jogadores aí que estão esquecidos praticamente do futebol, mas se a gente peneirar, por exemplo, aqui em Rondonópolis hoje, se você sair de campos aqui para conhecer jogadores, né, você vai ver que aqui tem muito talento e a gente pode aproveitar também. Essa é uma ideia que eu tenho para o futuro e que vou falar daqui a pouco. Rondonópolis ainda é uma usina de talentos futebolístico, né? Sim, Rondonópolis é um celeiro, né? Nós temos jogadores de Rondonópolis na seleção brasileira feminina e também na seleção brasileira masculina, né? O caso do Wanderson. O Wanderson daqui? Isso, e da Vitória, Ana Vitória também. Tem também aquele menino Valdívia também, que é daqui. Valdívia teve no Internacional, jogador também daqui, hoje joga no Cuiabá, também representa muito bem a cidade. E teve outros jogadores também que... Nós estamos falando dos últimos 10 anos para cá, isso, né? Sim, das grandes estrelas dos últimos 10 anos. Tem o Rodrigo Couso, que foi pro Corinthians, aí depois ele não quis ficar lá devido ao negócio do pai, né? Voltou para cá, mas era um jogador que tinha um futuro brilhante e que a gente apostava muito nele na época que eu era presidente do Vila Aurora. Investimos, né, nesse jogador, ele foi para o Corinthians fez ia fazer um contrato milionário com ele, mas devido o pai dele ter um negócio aqui em Rondonópolis, ele teve que voltar para ajudar o pai, e aí deixou o futebol. Ficou jogando aí nos times aqui da cidade, mas não teve aquela função de um grande jogador no futebol brasileiro, porque não quis, né? Teve oportunidade. Que maravilha. E a sua história com a música? Me fala um pouquinho dela. Cara, música é uma das grandes paixões da minha vida, né? Eu tive a honra de trabalhar, a banda que eu toquei na minha vida foi do seu lado. Você me ensinou muito, tive muito prazer em conhecer você naquela época musicalmente, um cara profissional fantástico e que me ensinou muito, né?
Eu lembro das grandes histórias que a gente contava. Na época eu cantava 3 músicas no baile. Um uniforme horrível. Ô, tem, ô Fernando, nosso técnico. Tem aquelas fotos, eu te enviei umas fotos aí de época. Então, nós tínhamos Solta aí pra nós, por favor, Fernando. tinha um uniforme horrível. Nós fomos tocar uma vez num baile em Primavera que eu não queria vestir uniforme. E eu lembro que o dono da banda falou assim: se você subir no palco sem uniforme, você não canta. Eu só cantava 3 músicas. E eu tinha que cantar, né? Afinal de contas, eu era solteiro e cheio de menina bonita ali, eu tinha que cantar, né? E ainda errei 2 na hora que eu comecei a cantar. Certo. O que houve aí, Fernando? Ah, você tá mandando já? Nós vamos continuar. Pode continuar a entrevista? Tá tranquilo, né? Seu Fernando, nosso técnico. Em sério, essa primeira banda que você tocou com a gente, que banda foi mesmo? Na época, era a banda... Rapaz, do Natal, cara. Rotação? Rotação, exatamente. Rotação. A banda Rotação. Foram tantas bandas que nós tocamos, né? Banda Rotação. O Natal era o dono da banda e a gente... Eu lembro que a gente ia mais cedo para ensaiar e a gente ia até com fome para jantar na casa dele. E a gente ia lá, jantava, sem dinheiro para ir, nós íamos a pé, né? A pé, eu, você, Josias. Da Copa Lins na Zaire. Lá na Zaire, a pé, para ensaiar. Cara, é umas histórias assim que pouca gente sabe dessas histórias porque não viveu, né? Hoje, todos os músicos têm ônibus, têm altos carrões e nós íamos de a pé. De pé. De pé. Não era fácil, não. O Seu Natal foi por muito tempo uma das bandas que mais... Tem aí? Solta pra nós. Olha aí. Não, essa não é a Rotação, não. Essa é a Fapone, banda Fapone. Essa é a banda Fapone. Quem que era dono da Fapone? Nessa época, a banda Fapone era de mineiros, né? Quem era dono era o Roxinho de Goiás, essa banda aí. Ah, é verdade. Foi a primeira banda que nós tocamos Goiás. em Goiás, né? Roxinho de Goiás era o cara que era dono dessa banda, ele era músico também e a gente acompanhava ele nos shows dele. E fazia os bailes. Ele fazia o show dele, depois a gente fazia os bailões. Nós em 4, e aí a gente, naquela época a gente era muito bom, viu? Aí já era bem profissional mesmo. Tinha o Marco Antônio, que era um baixista fantástico, baterista, o Josias, você fazendo... Marco Antônio, para quem não sabe, é o Neguinho. É o Neguinho, né? Que veio, infelizmente veio a falecer também. Isso. Mas e tinha o Josias na bateria, nós 4, né? Aí depois chegou o André Vanderlei, aí aumentou mais a nossa banda e com certeza foi espetacular. Essa aí é uma banda que eu gosto, porque tem um nome sugestivo, Boca de Mel. A Boca de Mel, ela era uma banda de pagode, né? E até então a gente vivia muito sertanejo aqui em Rondonópolis, né? E aí o meu irmão, o Cleves está aí nessa foto. Parece aí. com você. Sim, ele está aí nessa foto e ele montou essa banda, né, com o pessoal aí, e a gente, como o Cido tá nessa foto aí também. Cido, grande maestro Cido. E aí eles montou essa banda e eu acompanhava eles, né? Eu pegava os bailes para eles tocar, as festas para eles tocar, era mais ou menos assim, só que não ganhava nada. Era ali uma cerveja ou 2, era o que eu ganhava na época. Então eu comecei a gostar do pagode, eu não tinha muito conhecimento com pagode, gostava muito de música sertaneja, música internacional, romântica e tal, mas o pagode não era muito meu forte. Quando eu comecei a acompanhar essa banda, aí eu fui valorizar um pouquinho o pagode também, que hoje é um dos maiores destaques musicais do mundo, o pagode, né? Em qualquer lugar que toca no mundo, as pessoas conhecem o pagode hoje. Depois veio Força do Sol, você tocou no Força do Sol também, que era do André Vanderlei, né? Toquei, Força do Sol, a gente tocou, fizemos algumas festas, fizemos um carnaval, inclusive, no Rondonópolis Clube, né? Fizemos um carnaval. Acho que foi o último carnaval feito no Rondonópolis Clube. Exatamente, um sucesso total, público. Presidente Dr. Elon. Exatamente, que era cantor também, né? Que era cantor também. E foi um carnaval fantástico, inesquecível. Eu lembro que quando terminou, nós tocamos 5 noites, 3 matinês, né? Quando acabou o carnaval, os cantores, que seria eu, você, nós não conseguíamos falar nada. Nós cantava por dentro mesmo, com o pulmão mesmo, porque não tinha mais nada para tirar. E nós conseguimos terminar o carnaval. Eu, você, André Vanderlei, que eram os cantores da época. Que eram os cantores. Ei, época boa. Luizinho no sopro, né? Nós trouxemos um rapaz também lá de Cuiabá para tocar sax para nós. Essa galera quando a gente se encontra, Max, é inesquecível, uma festa só, cara, uma festa só. Nós estamos falando de uma época em que o carnaval, a predominância musical era as marchinhas, né? Exatamente. As marchinhas carnavalescas. Mas a gente, naquela época, já introduzia sertanejo, né? Samba enredo, né, Célio?
Nós inventávamos muita coisa, né? A gente conseguia pegar uma música de João Mineiro e Marciano e transformava ela em marcha de carnaval, transformava ela em meio pagode, meio samba, assim. Quer dizer, você, principalmente com o Josias, eram os maestros da banda que fazia isso, né? Nós ia só acompanhar. Faz assim que vai ficar bom. A gente ia lá e fazia e dava certo, hein? Era maravilhoso por isso. Né? Tudo que a gente fazia naquela época dava certo. Às vezes dava errado, mas só nós que entendíamos que estava dando errado. O povo mesmo estava pulando carnaval, feliz da vida. E vamos falar um pouquinho da nossa aventura em Goiás. Rapaz, Goiás, hein, cara? Mineiros, que coisa maravilhosa. Chegamos em Goiás, né? Chegamos em Goiás. Chegamos em Goiás. Goiás foi uma época, eu já namorava com a minha esposa na época, uma época muito difícil para nós, porque nós chegamos em Goiás para tocar. Não tínhamos um dono de uma banda ainda, era nós mesmos, nós 4, né? Aliás, na época não era o Marco Antônio, se não me engano, era o Nani, né? O Nani aqui da Quadra. Giovanni aqui da Quadra, o Nani. Isso, nós levamos ele para lá, ficamos nós 4 lá. Era nosso filho, né? Porque ele era de menor. De melhor dificuldade danada, até para liberação para ele, até para viajar, né? Era difícil. Mas aí o Giovanni chegou junto com a gente, nós montamos um cronograma para tocar na cidade. Inícios, a primeira semana foi péssimo resultado, porque tocava e não tinha quase ninguém. Aí pegamos, alguém viu a gente tocando num lugar lá. Numa trocou lanchonete. De lugar com a gente. Exatamente. Né? Aí tem uma lanchonete chamada Batidão, tinha na época. Osmar. Exatamente. Aí o Osmar falou assim, vocês vão tocar amanhã lá. E nós tínhamos outra festa para tocar. Era uma festa. Aí, quem vai falar pro cara que nós não vamos tocar? Mas o cara deu azar e a gente deu sorte. Parece que a sogra dele deu um problema de derrame e aí não dava para fazer a festa. Então aí nós fomos tocar com a cabeça já bem aliviada, mas sofrendo porque a senhora era gente boa pra caramba, que depois veio a falecer também. Aí voltamos a tocar, começamos a tocar no Batidão. E aí, meu amigo, foi um sucesso. Um sucesso total. Aí o Roxinho de Goiás já resolveu assumir a banda, nós tivemos algumas dificuldades, na cidade, eu não sei se você lembra dessa história, eu vou te contar. Eu não lembro de nada, eu tô aqui, trouxe você para isso. Eu vou lembrar aqui, houve um problema sério lá na cidade, sequestraram a mãe de um deputado. Verdade. E sequestraram a mãe do deputado, e aí nós... Os únicos estrangeiros que tinha na cidade eram nós. Nós se tornamos suspeita desse crime. Exatamente. Nós tornamos suspeito desse crime. Então ficou eu, você, o Nani e o Josias sem saber o que estava acontecendo. Aí a polícia chegou na nossa casa, que a gente morava lá, e falou, vocês 4 são suspeita do crime tal, tal, tal. Enquanto ela não aparecer, vocês não podem sair da cidade. E eu tinha uma viagem marcada para cá. Nós ficamos 5 dias sem poder trancados dentro de casa. E quando saiu o resultado, os bandidos tinham matado essa senhora e enterrado ela. Cara, e nós ficamos desesperados, porque nós éramos as principais suspeitas. Quando soltou isso aí, começaram a passar gente na porta da casa, não sei se você lembra, olhando para nós assim como se a gente realmente tinha feito aquilo. E aquilo, eu era talvez o mais que estava tranquilo, porque eu falei, não é possível, que ele estava muito em Deus. Eu lembro que o Josias ficou muito apavorado, o Nani. Você e eu ficamos mais tranquilos, né? Mas, que situação. Mas Deus é tão bom que um cara tomou umas cachaças no bar lá e falou que ele tinha participado de um assassinato. E aí a polícia recolheu ele, alguém foi lá e contou para ele, a polícia recolheu. E aí, meu amigo, para nós, prender os outros 4, para nós foi um alívio. Mas o que aconteceu com os caras? Os 4 caras foram presos. E linchados. E aí, à noite, invadiram a delegacia e mataram os 4. E esses 4 quase seriam nós por engano. Que situação, né? História só pauta cultural pode contar para você. Exatamente. E de Mineiros, aí você abandona a música? Vem para Rondonópolis? De Mineiros, eu vim para Rondonópolis, né? Eu tinha um namoro aqui, né? Que eu casei com a minha esposa, inclusive, na época. E eu vim para Rondonópolis. Olívia? Ana Olívia. Ana Olívia. Tá? Aí vim para Rondonópolis, vindo para Rondonópolis, a gente já casamos, ela estava grávida, e aí voltei. Aí eu comecei a tocar carnaval, só carnaval. Pegava um carnaval, tocava, pegava outro, tocava. E às vezes, uma hora ou outra, alguém me chamava para fazer ali um freelance numa lanchonete, eu ia lá. Toquei muito com o Antônio Carlos também, só eu e ele nas lanchonetes aí também.
mas, assim, musicalmente eu parei. E um dia eu também, vou ser sério com você, o que levou eu a parar também, que eu também estava empresariando a nossa banda, não sei se você lembra disso. Isso, lembro. E aí tinha aquelas dificuldades que a gente... Não, e quase você morreu lá na outra Sim, cidade. em Caiapônia. Caiapônia. E essa é uma história que eu vou contar agora também. Eu fui para Caiapônia para pegar uma festa para a gente tocar, né? E nós ia promover a festa. Só que aí o prefeito da cidade resolveu dar uma força, a prefeitura ia apoiar a nossa festa, né? E eu fiquei lá. Não tinha dinheiro, só tinha dinheiro para ir. Não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para pagar o hotel, não tinha dinheiro para nada. Mas eu precisava, como empresário da banda, fazer. E o que ocorreu nesse dia do show? Tá. Show Aí, marcado no sábado. Antes disso, eu falei para a dona do hotel, eu falei, olha, o pessoal vai vir, a gente vai pagar a senhora com o dinheiro da festa. Eu não tenho dinheiro e tal. E eu não tinha dinheiro para comer. Mas o que eu fazia? Eu vendia uma mesa, e eu vendia uma mesa só, e com esse dinheiro da mesa eu comprava um pão com mortandela, e eu não sei se você lembra, a Pepsi era uma barrigudinha assim. Uma barrigudinha. Uma barrigudinha, e eu comia aquilo no almoço. Olha e eu aí. não jantava, fiquei 7 dias sem jantar, organizando tudo, e eu lembro de cortar o coração, mas é verdade, eu estava com tanta fome num dia lá que eu deitei assim na cama e eu olhei pro telhado e eu falei assim, rapaz, essa telha aí com um salzinho por cima deve ser gostoso. Tanta fome que eu tava. Isso não é mentira, isso é verdade mesmo, isso aconteceu. E aí, beleza, né? Maravilha. Dia da festa. Era para vocês chegarem, né? Não sei se você lembra bem disso, era para chegar 5 horas da tarde. 5 horas da tarde pra gente montar o palco e começar a festa. Atrasaram, chegaram meia-noite. Meia-noite a banda E eu foi chegar. com o clube cheio de gente, lotado, os ingressos e as mesas todas esgotadas, e eu tive que devolver centavo por centavo. E aí nós vamos fazer... O povo de cidade pequena, eles são extremamente disciplinados. Mas na hora que eles têm raiva, eles têm raiva. Aí quando foi no outro dia, nós fomos fazer a festa no mesmo local, e me parece que deu 16 pagantes, mas mesmo assim nós tocamos até as 3 da manhã. Isso foi Caiapônia, né? Caiapônia. Tem mais história, mas não vamos parar por essa aqui mesmo, porque nós temos que falar muita história. da muita extensão da sua vida. E aí você volta para Rondonópolis e se envolve. Você é empresário, músico, locutor, o que mais? Fala, me lembra aí. Cara, eu soube de tudo um pouco. Não aprendi ainda só roubar. É o Coringa. Coringa. A minha mãe, assim, ela falou, filho, vai pro mundo e aprende a fazer tudo. Hoje eu sou narrador de futebol, eu sou radialista. Trabalha no SBT. Trabalho no SBT, essa copinha, nós estamos fazendo essa copinha lá agora. Essa é a 9ª copinha que eu faço no SBT. Olha aí. Eu, Aristóteles Cadidé, Luciano Feitosa, Matheus Batista, pessoal da 104.1. Certo. Todo mundo fazendo com a gente lá também, né? Aí o SBT deu esse espaço. Tudo começou com uma brincadeira, né? Brincadeira, e eu acabei gostando da brincadeira e me tornei aí um narrador de futebol. Mas trabalhou na 105 também, né? Você fez cobertura da 105 Sim, também. eu fiz alguns comentários também de jogos da 105, fiz alguns comentários também para televisão, na época da TV Manchete, Rede TV. Rede Manchete, exatamente. Então, quando falava de futebol, eu já entendia um pouquinho, já era fácil comentar, né? Ali era uma patota, era você, Cadidé... Era eu, Cadidé, o finado Nilson Rachid. Nilson Rachid. Tem uma história, inclusive, que eu vou Zé contar aqui Pereira do Nilson também. Rachid. Eu vou contar aqui do Nilson Rachid daqui a pouco. Tá bom. E como é que você chega a ser presidente do Tigrão? O Tigrão sempre foi minha paixão, né? Eu era torcedor do Tigrão desde quando eu mudei para Rondonópolis, assim... O Tigrão era amador e a gente ia torcer pelo Tigrão, e o Tigrão ganhava todas as Copas que tinha. Verdade. E eu era um cara que, nossa, adorava o Tigrão. E tem um cara chamado Lelo Brega. Um dos fundadores, sim, né? Sim, o Lelo Brega é o maior desportista que o Rondonópolis já teve. É. O que o Rondonópolis perdeu com o Lelo Brega parando de mexer com o esporte foi uma coisa muito grande. O Lelo Brega, para quem não sabe, foi o cara que trouxe esse estádio para cá, porque o estádio era no Atacadão. Ele fez uma troca e hoje nós temos esse estádio maravilhoso. Ele era secretário de esporte. Exato, graças ao Lelo Brega. E começou as escolinhas por causa do Lelo Brega. O Lelo Brega criou muitas coisas boas no esporte aqui em Rondonópolis. Que bom que hoje você está homenageando, Aí, numa conversa com o Lelo, uma vez, em 2002, eu tinha voltado de Cuiabá para cá. Eu trabalhava numa loja chamada Brasimac, né? Tem aí
Solta pra nós vermos aí onde era essa Brasimac. Então, eu trabalhava numa loja chamada Ainda Brasimac. existe? Eu trabalhei no Sesc aqui, né? Aí no Sesc eu conheci o Almir. Aliás, o Almir era meu amigo já de infância. Certo. E aí ele me chamou para trabalhar na Brasimac como vendedor. E o empenho foi tão bom que eu vendia muito bem e eu passei a ser um dos caras indicados para ser gerente também na época, Olha né? aí, que Fala, maravilha. essa aí é a Copa SBT, a primeira Copa SBT essa aí. Que tem uma loja, Fernando, fazendo um favor. Aí Não. é cantor. Ali é o carnaval lá em Pochorel. Vai passando. Essas bandas aí, Depois, Fernando, ó. vai Ô, indo. povo bonito. Vai indo, Fernando. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Pode ir. E aí, então, eu peguei... Não, pode ir, Fernando, Peguei pode esse ir. convite do Almir, né? É de uma loja. Eu peguei o convite do Almir e fui para trabalhar na Brasimac. E me deram a oportunidade de ser gerente. Aí eu fui fazer um curso em São Paulo. Fiquei fazendo um curso durante 6 meses, né? Se aprimorou. E isso eu me aprimorei melhor. Uma empresa que dava um valor muito grande no ser humano. Uhum. E eu tive as minhas oportunidades como gerente. Certo. Aí eu trabalhei numa loja que lá tinha 3 tipos de loja. Tipo C, C, B e A. Oi? E aí, Tem não? Aí voltei para cá, para Cuiabá, fui para Cuiabá, aliás, voltei para Rondonópolis, o Almir tinha adoecido, eu fiquei um tempo no lugar dele aqui, foi muito bom, a experiência que eu tinha, eu joguei dentro da loja que eu já trabalhava, né? Certo. E passei a ser gerente em Cuiabá. Peguei uma loja no Porto, cara, Jesus amado, só Jesus na causa. Quando eu cheguei lá, que eu olhei para a equipe, tudo de cabos baixos, tudo querendo que a loja fechasse, eu cheguei e falei, não, eu tenho que animar esse povo. E como você anima funcionário? Como que é? Fala pra nós. Rapaz, funcionário gosta de festa. Tá brincando? Eu cheguei lá, vi naquele povo de cabos baixos, eu falei assim, cara, eu vou fazer uma festa domingo lá na minha casa, vamos fazer um churrasco para esse povo aqui. E lá nesse churrasco, eu vou falar umas verdades para eles, para dar uma animada nesse povo aí. Olha aí. E aí eram 6 vendedores, 3 pessoas que trabalhavam no crediário, 9 pessoas, não era tão caro assim para fazer uma festa. Aí eu convidei eles, fizemos uma festa, antes eu fiz uma reunião com eles, e aí expus, Max. Porque por que eu estava entrando na Brasimac, por que eu estava virando gerente Certo. da Brasimac e por que eu queria essas pessoas comigo trabalhando de vendedor. E aí deu uma animada, e aí o que a gente fazia, para não ter folga no domingo para ninguém, eu pegava essa galera, colocava um caminhão cheio de mercadoria, nós íamos para cidades vizinhas para vender, e às vezes a gente perdia lá um final de semana, mas eles precisavam de ganhar também, a comissão era deles, né? Opa, E eles transformavam isso, cara, em salário. E isso foi 1 ano fazendo isso. Aí me mandaram, essa loja era uma loja C, passou para a loja B. Olha, deu um Graças a Deus. salto. E aí me mandaram para Campo Grande para salvar uma outra loja lá. É uma época difícil da minha vida em Campo Grande, porque Campo Grande é um lugar que eu não conhecia. Aí eu peguei uma equipe maior, né? Peguei uma equipe maior, já com 30 vendedores e cada um com uma cabeça diferente. Eu fiz os mesmos trâmites que eu tinha feito no início da outra loja lá. Consegui, durante 3 meses, ficar em Campo Grande, tá? E aí renovei tudo que a loja precisava mesmo. Aí quando eu estava tudo ok, aí eu entreguei a loja para outro gerente, que também estava começando a carreira como gerente. E falei, agora você toca, porque eu vou voltar para a minha. Aí voltei para a minha, me deram uma loja já um pouco melhor, já me deram uma loja B. Essa loja B eu consegui transformar ela em loja A. E aí eu fui crescendo. Só que aí chegou um ponto que você tem família, né? E a minha esposa e os meus filhos não estavam se adaptando a Cuiabá. Muito quente, a minha esposa vinha muito final de semana para cá, por causa da família que morava aqui. E aí ficava complicado, era um custo muito alto. E aí surgiu uma outra empresa, Bergamasca, acho que posso falar aqui. Claro que pode. Surgiu uma outra empresa chamada Bergamasca que precisava de um representante comercial aqui. E a proposta de ganhar o dobro que eu ganhava na Brasimac. Opa, melhorou. Eu falei, não, eu volto para Rondonópolis, que é a cidade que eu amo de paixão, volto para Rondonópolis e vou trabalhar lá. Só que tinha um processo, né? A Brasimac não mandava gerente embora há 13 anos. Ou seja, era uma empresa tão boa que ninguém... Aliás, não mandava não, ninguém pedia conta há 13 anos na empresa. Isso o diretor falou para mim, se é verdade ou não, pois é, se é verdade ou não, mas era uma empresa fantástica mesmo. E eu falei, não, eu vou pedir conta. Eles não vão me mandar embora, pedi para eles mandar embora, não quiseram fazer um acordo comigo e eu pedi conta. Ele fez uma auditoria tremenda dentro da loja para ver se tinha algum problema, de repente eu estava saindo com algum problema. Isso é praxe legal, aceitei tudo, beleza, maravilha. Fui dispensado e vim trabalhar em Rondonópolis, voltei para cá. Na época minha casa estava até alugada, eu esperei, aluguei uma outra casa, esperei a pessoa sair da minha casa e voltei a morar na minha casa, onde eu morei 18 anos, depois que eu voltei de Cuiabá para cá. E aí, e agora nós vamos falar da sua incursão como presidente do Tigrão.
Tá. Aí, nesse período que eu voltei pra cá, em 2003, o Lelo Brega falou assim, cara, eu tô te preparando pra você assumir o meu lugar aqui no Tigrão. Aí eu falei, cara, eu sou um guri, pô. Não tenho a experiência que você tem. Ele falou assim, não, você tem um perfil de um vencedor. Pronto. Você tem um perfil de um cara vencedor. Você tem um perfil... O Lelo, ele consegue fazer a gente se sentir importante. Ele né? era professor. Ele era professor para ele. Ele tá vivo ainda? Tá vivo, muito bem vivo. Que maravilha. Tem um problema de saúde dele, mas tá muito bem vivo. Que maravilha. Inclusive, se ele ver o programa, estou mandando um grande abraço para ele e agradecer por tudo que ele fez por mim. Abraço, Lelo. Grande parceiro. Você é um dos gigantes. Com certeza. Aí surgiu a ideia de eu acompanhar o time em alguns lugares que fosse viajar, tipo Barra do Garça. Eu acompanhava o time como o financeiro ali e tal. Eu viajava com eles para Cuiabá, para Barra do Garça. E aí foi amadurecendo essa ideia. Cheguei em casa, eu contei para a mulher. Você sabe que a mulher fala assim, não, você tá doido? Você tá maluco? Você nunca mexeu com isso? Agora vai... Eu falei, pois é, estão querendo fazer eu virar um presidente, aí eu vou peitar nesse trem, vamos ver o que vai dar. E assim, até então, Marcos, a gente é conhecido na cidade, só que assim, quando fala de futebol, você se torna expressamente conhecido, muito conhecido mesmo. Verdade. E aí, em 2004, eu entrei como presidente do Tigrão e dei uma sorte danada mesmo, porque eu lembro que o Primavera não ia disputar o campeonato nesse ano, tinha caído da segunda divisão e não ia disputar o campeonato. E aí veio para cá, nada mais, nada menos do que o Jean, o Moreno, e são jogadores. o Macedo, são jogadores que vieram de lá para cá, né? E vieram 6, 7 jogadores que fizeram a diferença. Aí, em 2004, nós fomos um sucesso. Conseguimos, nós tínhamos uma torcida pequena, as pessoas chamavam a torcida da Kombi, né? E aí nós começamos a transformar a Kombi em ônibus, e ônibus num trem de ferro, e vai aumentando. Eu sei que nos jogos contra a União, em 2004, nós já estávamos com um público no estádio, o Tigrão e União, de 8 mil pessoas. Nossa! De 8 mil pessoas. Da Kombi, então, né? E assim, nós não... Jogos de 2004, nós ganhamos 2 do União e empatamos 2, quer dizer... Foram 4 jogos, nós ganhamos 2. E sempre nós era saco de pancada do União. Apesar que a primeira partida entre Tigrão e União, quem ganhou foi o Tigrão. Certo. Mas nós era saco de pancada do União. Então era uma gozação tremenda na cidade. Aí nós começamos a mudar um pouco essa história. Então em 2004 fomos bem demais, chegamos em 3º lugar no campeonato. Tá? E aí o Cuiabá foi campeão aqui em cima do União. Eu juro que eu não torci pro Cuiabá. Eu torci pro juiz. Aí o Cuiabá foi campeão em cima do União. Em 2005, aí sim, o investimento veio. As pessoas acreditou no meu trabalho, na nossa diretoria, que ninguém faz nada sozinho. A nossa diretoria era tremenda. É porque eu tinha Galo, Toninho, eu tinha Divino, eu tinha Neizão, eu tinha o Lelo Brega. Era uma galera imensa, bom, né? Muito bom mesmo. Tinha Tarcísio Saquete, que com certeza foi o maior parceiro que o Tigrão já teve financeiramente, né? Essa galera ajudou bastante a gente mesmo. Uhum. E aí, o que acontece? Nós pegamos e montamos um time muito bom. Alguns jogadores que o União tinha dispensado, nós pegamos. O União estava dispensando o Joel, estava dispensando o Macedo, dispensando alguns jogadores, o artilheiro que foi da final, o Carioca, que eram jogadores que para eles não estavam precisando para esse campeonato. Falei, manda, traz. E aí a gente faz aquela lavagem cerebral no jogador, que sabe que o jogador é bom, né? Aí você pega um treinador experiente igual o Birigui e transforma esse jogador que era reserva lá em titular absoluto no Tigrão, e o resultado foi ser campeão. Um cara que foi maravilhoso. Perdemos 2 partidas durante o campeonato todo pro Grêmio de Jaciara e fomos campeão. Tem foto aí, Fernando? Fomos campeão solta aí pra nós, foto desse momento. Fomos campeão numa festa maravilhosa. E nós criamos uma torcida chamada Furacão Azul, que sem dúvida nenhuma, hoje é a maior torcida do estado. O Curió tocava Curió era meu contratado lá. Esse é o time campeão, né? Esse é o time campeão. Exatamente. Esse é um time que foi campeão, uma galera especial aí, tinha como destaques aí o Joel, o Moreno, todo mundo aí, não tem que nem falar o goleiro Ronaldo, que foi importante. Na semifinal, jogo nós e União. Certo. 45 minutos, pênalti pro União. Se o União faz o gol de empate... É campeão. Não, se faz o gol de empate, eles iam pra final e nós estava fora, que nós já jogava pelo empate. Olha lá. Aí o Ronaldo, a taça lá, aquele moreninho magrinho lá é eu, tá? Qual que é o moreninho que tá pegando magrinho, a taça? Não, o outro de cá, que tá, o no branco meio tá encostado ali. ali. Que aquela ali eu pesava um pouco menos que hoje.
Então aí fomos campeão. Aí depois que a gente foi campeão, aí as coisas começaram a ficar mais fácil pra gente. Aí entra dinheiro. Aí eu lembro que a gente pagou uma premiação imensa para esses jogadores que foi campeão. Nós conseguimos levantar dinheiro. Era fácil naquela época, né? E Sim. a gente conseguiu pagar. E sobrou dinheiro em caixa para o ano seguinte. Nós fizemos um outro time forte também, fomos para a Série C. Chegamos em 9º lugar na Série C, fomos roubados num jogo lá em Manaus. O cara fez um gol de mão, né? E aí a gente deslanchou. Fomos para a Copa do Brasil. Agora que vai chegar a notícia da Copa do Brasil, contar a história do Rashid. Fomos para Recife. Rashid. Fomos para Recife, né? E aliás eu fiquei famoso pra caramba em Recife, porque o Globo Esporte, geral, foram lá entrevistar a gente, né? Uhum. E eu já tinha entrado no mar, aquela coisa toda, mas o cara queria fazer uma matéria como se eu não conhecesse o mar. E eu sou meio ator também, né? Falei, não, eu faço. Fui lá, pus uma calça, um tênis e fui ali pra beira do mar ali. Aí veio a onda ali, me molhou tudo e tal. E o cara falou, nunca foram no mar, primeira vez, vai de tênis e tudo. Ele até me deu uma queimada, aquele filho da mãe, depois eu peguei. E aí vai de tênis e tudo, o presidente aí molhando o pé e tal. E aí me entrevistou, eu falei, não, eu conheço o mar, mas assim, nunca tinha entrado com roupa e tudo no mar e tal. E aí virou uma certa gozação dos adversários, né? O presidente de vocês não conhece nem o mar, rapaz. E era normal essa gozação, porque isso era... O futebol tem muita gozação. Então, e aí começaram a tirar o sarro, tal, e aí os torcedores nossos davam aquela queimada também neles, né? Mas ele foi campeão, pô, e tava aquele sarro legal. E se transformou numa coisa legal. Aí fomos para Recife, eu lembro que a Rádio Clube acompanhou a gente lá para Recife, não deu linha para mandar para cá. Nossa. O Rashid e o J. Moraes conseguiram fazer algo incrível. Conseguiram narrar o jogo pelo celular. Olha. Pelo celular. Lá o Tigrão perdeu de 1-0, voltamos de lá. Aqui já tinha empatado 0-0, né? Aí lá perdemos para o Santa Cruz de 1-0, um estádio lotado. E voltamos. Só que quando chegamos em Brasília, o time veio na frente. Ficou eu, o Rashid e o J. Moraes. Uhum. O time veio na frente. Quando chegamos em Brasília, o J. Moraes e o Rashid ficou ali trocando ideia. E eu estou no telefone, né, conversando com a esposa. E acabamos perdendo o avião. Nossa. Perdemos o avião e eu desci lá embaixo, perguntei pro rapaz, e o avião nosso já? O cara falou, rapaz, o avião já deu 2 voltas na cidade, tá saindo daqui, já deve estar quase chegando em Cuiabá. Aí eu subi lá para falar pro Rashid, eu falei, o avião já foi, velho, e agora? Aí o Rashid desceu, ele era bravo pra caramba, rapaz. Ele desceu lá, catou o cara pelo braço e falou, você vai fazer esse avião, com aquela vozinha dele, você vai fazer esse avião descer agora. O cara, moço, eu não posso, porque já tá lá em cima, não tem como descer mais não. Então você vai arrumar outra passagem para nós. Aí conseguiram lá, conversando, conseguimos o Jota mais maleável, né? Conseguimos arrumar para as 4 da tarde. Isso era 10 da manhã. Transferiu, né? Isso. Aí a gente foi lá, o Armandinho, que trabalhou na Rádio Brasília aqui há muito tempo, foi lá, pegou a gente, foi levar para conhecer Brasília, a gente foi dar uma volta. Tudo bem. Aí fomos para o avião, quando entramos no avião, o avião não conseguia voar. Ai. Aquilo já dá uma agonia de você estar num avião, o avião não consegue voar, você fala, puta, que coisa que vai acontecer com esse avião. Tá. Aí pegamos um Fokker 100, não sei se você lembra da TAM, e aquele faz um barulho tremendo, rapaz. E aí nós pegamos aquele trem, e aquele trem chacoalhava, eu falei, esse avião que vai... Já morrendo de medo, o Rashid no meio, eu de um lado e o Jota do outro. Uhum. E aí, quando chegou no Barra do Garça, o piloto falou assim, senhores passageiros, vamos passar sobre Barra do Garça, devido à serra aqui, nós vamos ter algumas turbulências, mas coisa nada de anormal. E tá, só que a turbulência não foi pequena, né? Começou a tremer o avião todinho aqui, e o Rashid no meio do avião, com aquela vozinha pequena dele, ele falou assim, ô Jota, essa porra desse avião vai cair, rapaz. Aí o Jota falou, cala a boca, que a mulher gritou lá no fundo, ô moço, pelo amor de Deus, tá todo mundo morrendo de medo aqui. E ele, velho, passou um parafuso aqui agora. E aquele povo tudo tremendo de medo, cara. Eu sei que quando nós descemos em Cuiabá, todo mundo bateu palma, porque, pelo amor de Deus, nós voamos com aquele avião tremendo o tempo todo, morrendo de medo. Eu que não era muito acostumado a andar de avião, hoje já sou mais acostumado, eu não era muito acostumado, cara. Eu juro pra você que eu temi aquele dia ali. Tremeu na base. Tremi, ali eu tremi bastante. Eu acredito que todos nós ali que estávamos naquele avião, mesmo quem não estava acostumado a viajar, até porque os comentários que a gente depois ouviu no aeroporto era de medo mesmo. Não eram bons comentários, não. Então, né? essa é a história do Rashid. Célio, você que esteve no fronte do futebol ali, enfrentando todas as situações, tanto as boas como as situações não favoráveis.
O que precisa pro esporte mato-grossense? É subsídio? O que é? Cara, com certeza. Você não faz esporte se você não tem dinheiro. Sem dinheiro é complicado. Eu vejo hoje assim, as pessoas falam de algumas diretorias, inclusive da União, porque não contrata jogadores. Cara, é muito difícil. Hoje, para você ter um time de futebol em Rondonópolis, você tem que ter uma folha de pagamento de um time mais ou menos. De 500 2 mil reais. milhões para cima? 500 mil reais a folha de pagamento usando a metade do time de pessoas aqui da cidade, jogadores aqui da cidade. Porque, Max, se você for contratar jogadores de fora, você não consegue montar um time. O Cuiabá tem uma folha de pagamento de 3 milhões de 3 reais. milhões, eu fiquei vendo. 3 milhões de reais hoje. Fiquei sabendo. Ele já não está com dinheiro para contratar mais, para você ter uma ideia. E é um time que recebe todos os benefícios de um time profissional de Série A. Subsídio do tudo, governo federal, do governo estadual, de empresas de nome, como as Sicredi. empresas público-privadas, Muitas né? empresas grandes aí que investem mesmo milhões por mês. Porque não é só a folha de pagamento. É uma estrutura toda. É jogador, é a casa para o jogador morar, é o hotel para o jogador ficar, é o jogador receber em dias, dar todo o conforto na viagem para o jogador. Quer dizer, o clube não é grande se ele não tiver uma folha grande, se ele não tiver dinheiro grande o suficiente para viver. Na época que eu tocava futebol, tinha suas dificuldades. A gente não era diferente, a gente dava cheque e voltava. Eu mesmo estou com um monte de cheque até hoje. A gente dava cheque e voltava. A gente prometia pagar a folha de pagamento no final do mês, às vezes não dava para pagar, só que eu nunca tirei a minha cara, nunca deixei de ir na toca para falar para o jogador que não tinha dinheiro aquela semana, mas que na próxima semana tinha, até porque eu nunca fugi disso. Eu acho que é uma responsabilidade de qualquer presidente que assumir uma responsabilidade como presidente de futebol, ele tem o direito de expor tanto para a diretoria como para o time de futebol que as coisas estão feias. E eu fazia isso com tranquilidade, eu corria atrás, eu tinha um tesoureiro maravilhoso que era o Alberi, que era um cara fantástico, né, da Caixa Econômica, e que ele corria também, era uma galera que corria atrás mesmo. Eu tinha um respaldo muito grande da diretoria. Qual é o soldo que você tem de tudo isso aí? Foi um período áureo na sua vida que você faria tudo de novo? Max, foi sim. Eu acho que tanto na música, quanto no futebol, quanto na televisão, eu faria tudo de novo, porque isso me deu o conhecimento que eu tenho hoje na cidade. As pessoas me conhecem na cidade, as pessoas me respeitam, né? Hoje, se alguém for falar mal de mim para alguém que conhece e gosta de mim, é capaz de arrumar até uma briga, Você né? vai ganhar vários advogados, né? Vários defensores. Então, é uma coisa interessante. E assim, você consegue fazer algo que poucas pessoas conseguem. Você consegue ter amigos que você não conhece. É verdade. Aí as pessoas chegam em você, te cumprimentam, falam o seu nome e você fica sem saber quem é a pessoa. Quem é essa pessoa? Exatamente. Né? Então, por isso é que foi muito importante, eu trago isso como uma grande lição. É lógico que nesses períodos eu tive alguns problemas também. Certo. Mas o mais importante de tudo é as amizades, é o carinho, é o respeito que a cidade tem por mim. Hoje, quando fala Célio Guiratinga, com certeza é o sinônimo Se falar Célio Corrêa, quase ninguém conhece, né? Hoje, assim, as pessoas me conhecem como Célio Corrêa, aquelas pessoas mais antigas, mas as pessoas mesmo que eu vi no futebol, que me conhecem, talvez Célio Corrêa na música, talvez Célio Guiratinga no futebol. Seria isso. Tá mas certo. assim, é muito difícil, tá? Não é fácil, você tem uma família por trás. Eu tive filho que brigou na escola por minha causa. Por causa de futebol. Porque é o seguinte, você convive com torcedores de outros times também. Sim, e sabe a rivalidade que é União e Tigrão. E que eu tenho certeza que vai voltar isso de novo, tá? A gente está preparando para Essa rivalidade é boa, Célio? Cara, maravilhosa, maravilhosa. É a mesma rivalidade você ter um Flamengo e Fluminense, você ter aí um Grêmio, um Grenal, você ter o Curitiba e o Atlético Paranaense, é a mesma coisa do Santa Cruz e o Sport. Essa é o Internacional e Grêmio, quer dizer, são diferentes pelo tamanho da cidade, mas a rivalidade é a mesma, as brincadeiras, as gozações são tremendas. Eu, por exemplo, eu era vendedor na época, né? E eu saía e, assim, eu não sou de tirar muito sarro nas pessoas, mas eu dava uma risada e o cara falou, não vai tirar o sarro não. Então eu já sabia que... A briga é acirrada. Exatamente. E eu tive a honra de ter sido presidente do Vila Aurora. E no estadual eu não perdi uma partida para União durante 4 anos. Eu tenho essa honra de... Durante 4 anos? Durante 4 anos como presidente no estadual eu não perdi uma partida para União. Então essa honra eu tenho. A vigência de presidente é de 4 anos? Na verdade era 2 anos, mas eu fui reeleito, então foi para 4 anos, né? E esse para mim é um respeito que eu até tenho, pro pessoal do próprio União tem esse respeito por mim.
E por isso é que eu tenho orgulho de bater no peito e falar que eu fui presidente do melhor time daquela época, que foi o Vila Aurora. Que maravilha. Uma pergunta de curioso. Foi bom o estádio ter saído de lá e vindo para cá? Foi. Eu vou te explicar por quê, mas É. ali não tinha mais como crescer o estádio. Não daria para fazer nem a metade desse estádio que foi feito Não dava, aqui. né? É um estacionamento amplo, igual tem um estádio. E foi muito bom, porque é lógico, a gente sente falta do Madeirão, daquela torcida ali tudo grudado uma na outra, né? Mas para quem viu jogos enormes, como foi o próprio União, que inaugurou aí contra o Grêmio, né? Que inaugurou o estádio contra o Grêmio lotado. Você vê os clássicos Tigrão e União, uma média de público de 8 mil pagantes. Quer dizer, se você foi 4 anos presidente do Tigrão e tem uma média de público de 8 mil pagantes, você vê que realmente era um clássico diferente mesmo. Diferente. É. Né? Isso era na Copinha, isso era no Campeonato Mato Grossense, é sempre lotado o estádio. Tá? Na final, por exemplo, nós levamos 14 mil torcedores no estádio. Não tinha, dava nem para bater palma, estava Público tão lotado que recorde. dava, público recorde. E- União conseguiu 15 mil 15 mil. na final, colocou 1.000 pessoas mais que nós. Mas aí já houve uma outra estrutura, já montaram uma arquibancada diferente para aguentar esse povo todinho. Como desportista, a importância do campeonato amador. Cara, tudo começa no amador. O campeonato amador é o que dá início a tudo. As pessoas, os jogadores que sonham, ele passa primeiro pelo amador. Né? A não ser que ele tenha uma escolinha e essa escolinha já leva ele para outros lugares. Mas Certo. os jogadores aqui de Rondônia, por exemplo, nós acolhemos muitos jogadores que veio do amador, né? Na época. Jogadores tipo Tirone, que veio do amador. Alguns jogadores que vieram do amador de outra cidade. Nós pegamos jogadores de Altaraguaia, de Tesouro, de Guiratinga, né? Poxorel. Então trouxemos jogadores que para nós era desconhecido, mas na cidade era conhecido. Então a gente ouvia falar dos jogadores e trazia. Alguns dá certo, outros não. A gente não frustra o jogador, mas gente, nós chegamos e conversamos dele, ó, tá complicado por isso, isso, e se você se adaptar a isso, a gente consegue ficar com você. Certo. E muitos deles não conseguem. Mas o que importa para nós é que valorizar o amador, com certeza, você está valorizando também o profissional. Eu sinto muito falta dos campeonatos de varziano, que a gente acaba divertindo no domingo, né? Eu ainda, hoje sou torcedor do Copa Livre, de vez em quando eu vou, mas eles começaram a brigar, eu parei de ir lá. eu gosto muito daquela torcida alvoroçada, os comentários, é muito bom. Acho que a beira do campo, ela é uma diversão para todo mundo, né? É um happy hour, né? Na beira do campo você conversa, você ri, você se diverte, você vê um xingando o juiz, outro xingando a mãe do juiz, outro xinga o jogador. É uma terapia. É uma terapia. O jogador até ri, não leva nada a sério também. Quer dizer, o futebol amador, Max, ele traz tudo isso pra gente. Tem partidas que amadoras são melhores que profissional. Eu tenho, assim, eu fui no jogo do União aqui, o União precisando de ganhar contra o Cuiabá aqui, na semifinal. Cara, um jogo que nós tínhamos que ter ali 10 mil pagantes, nós tínhamos 2 mil pagantes, 2 mil pagantes. Quer dizer, o futebol não vive de renda mais. Antigamente se vivia de renda, mas hoje não vive mais. O que está faltando para a torcida frequentar os estádios? Eu acho que é grandes jogadores, igual a União contratava grandes jogadores, a Vila contratava grandes jogadores, grandes nomes, né? A própria imprensa tem feito um trabalho fantástico em Rondônia para divulgar. A imprensa nunca negou de fazer o seu trabalho, não? Nunca negou. Eu digo para você que eu já viajei com a imprensa e nós chegávamos a não ter dinheiro para comprar comida, tá? Nós acompanhávamos o time e a gente ficava ali esperando algum diretor chamar a gente para comer. Que na realidade é o time que paga para a imprensa ir, né? Não. Na minha época não. Na minha época era quem pagava. Fala assim, quem custeia a ida da imprensa? Não. O time cuida do time. A imprensa tem que se virar, arrumar patrocínio e tal. Certo. E a gente até que arrumava no início, mas depois, conforme o time vai indo, você vai perdendo esse patrocínio, né? Que as pessoas começam a desacreditar no time. Então, precisa muito de ir bem o time, que a imprensa vai bem também. Tá certo. E Rondonópolis precisa voltar para esse cenário, né? Nós temos uma cidade de 220 mil habitantes, Marcos. Nós precisamos de ter aqui em Rondonópolis força, um time de força, um time que possa levar, ou 1 ou 2 times que possam disputar pau a pau com Cuiabá, com Rio Verde, com Lucas, né? Com todos os times. Porque, infelizmente, cara, eu vejo aí a União já 3 campeonatos, chegou à final do campeonato, já... Só no da final. E aí, quando chega na final, não consegue ganhar o campeonato. Quer dizer,
Porque falta aquele jogador que é caro, Decide. e que decide, e o próprio torcedor para incentivar também. Que antigamente, quando eu era presidente do Tigrão, a gente levava 18, 20 ônibus para Cuiabá para torcer para o Tigrão. Eu lembro né? dessa época. União consegue levar 30 ônibus para Cuiabá. Quer dizer, hoje você vê um time sem acompanhamento praticamente para jogar fora. E isso é porque perdeu um pouco. E qual é uma ideia que a gente está tendo agora, por último? Eu vou te falar nesse projeto aqui. Que bom. Ainda Por vai favor. ser votado, né? Mas é um projeto que nós temos um grupo de empresários da cidade que quer pegar o Tigrão para tocar. Opa, E a gente, eu digo eu e o presidente, que é o Marcos Campo Limpo, O Marcão, que é o presidente. nós estamos apanhando. Abraço, Marcão. Apanhando pra caramba para esse projeto dar certo. Já mudamos esse projeto 2 vezes e nós vamos voltar para votação agora, para fazer uma assembleia agora dia 10. E a expectativa da gente, né, contra um monte de pessoas da diretoria, até mesmo porque nós perdemos muita coisa com o Tigrão. Perdemos Ainda é conselho ainda lá? tem conselhos. Lá é uma diretoria, hoje é uma diretoria e tem um conselho que acompanha essa diretoria, que corrige essa diretoria. Certo. Mas nós perdemos 30% da nossa área para jogador de futebol. Então, esse medo as pessoas ainda têm, da Certo. gente perder mais área. Mas nós estamos fazendo alguns negócios que estão nos dando um respaldo legal. Nós estamos fazendo algumas coisas boas. Nós compramos uma área enorme agora. Eu fiquei sabendo. Uma área enorme agora, uma área de 57 hectares. Você tá fazendo um CT bacana? Isso, nós vamos fazer um CT lá, a gente vai estar organizando. Então, daqui 3, 4 anos, o Tigrão vai estar com um CT novo, tá? Porque, Max, não dá para você ficar dentro da cidade mais. Essa é uma visão e que só mesmo um cego que não consegue enxergar, que nós não conseguimos ficar dentro da cidade igual a gente está. Certo. Então, o que a gente está fazendo? A gente vai estar tentando estruturar as 2 áreas, tanto a que a gente já tem Tá. e com a outra área também. Vocês não venderam totalmente essa área aqui? Não. A área nós vendemos 11 mil metros, né? Vendemos 11 mil Ao metros. todo são Isso. quanto ali, Célio? Nota essa curiosidade. Nós tínhamos 66 hectares, né? Nós tínhamos perdido um pouco esses hectares aí. São 66 hectares. E agora vendemos 11 mil metros. E aí nós estamos com um investimento lá nessa área lá nós chamamos lá da área do Uba lá, que é redor ali do Bingo, aquela região do Bingo ali. Ah, tá. E ali o investimento nosso ali vai ser Ali tá bonito, não tá? uma programação de investimento acima de 20 milhões. E o sonho de futuro? Volta como presidente? Como que é? Não. Eu acho que a minha parte como presidente de futebol do Tigrão eu já faço. Hoje eu sou tesoureiro, hoje eu sou o cara que mexe com o dinheiro do Tigrão. Olha aí, Tá? que maravilha. Não Tá? tem muito Tá não, mas bonado, hein? a gente faz milagre ali. Eu sou tesoureiro, tenho a maior honra hoje de ter uma diretoria que a gente tem. O Marcos tem feito um trabalho muito bom como Marcão é presidente. uma pessoa de um coração Isso, imenso, enorme. E assim, muitas vezes as pessoas até tiram ele como ruim na história. Na verdade, ele até foi feito um trabalho muito bom. Ele é um cara que ele acata o que a gente fala, ele respeita o que a gente fala. E ele tem feito um trabalho muito bem feito. Eu até acredito que ele talvez seja novamente eleito. Eu não sei como é que vai estar a situação política do Tigrão ainda. Nós não estamos decidindo ainda quem vai ser os candidatos. Mas provavelmente ele fique lá também como presidente por mais 2 anos. Mais 2 anos ainda, né? Que maravilha que você acredita na alternância de poder. Isso é importante, viu, Célio? Sim, eu acho que sim. Senão a gente pode viciar o poder, né? Eu não sou... A minha intenção, na realidade, é estar sempre junto. Certo. Eu quero estar ali participando, dando a minha ideia, dando a minha opinião. Tá? E muitas vezes, como eu fui um cara presidente, tive a honra de ter sido campeão, a gente... De sucesso. A gente, muitas vezes, você fala alguma coisa, as pessoas falam, esse cara está falando só porque ele foi campeão, acho que é igual era. Não é diferente. A gente é que tem que fazer ficar diferente. Né? A diferença quem faz é cada diretor. E é o que a gente quer fazer. Agora, o que está pegando nessa questão desse projeto, Max, é que a metade da diretoria está a favor e a outra metade está contra. Até eu não tiro a razão de quem está contra, com medo de perder mais uma fatia do patrimônio. Tá certo. Só que a gente quer fazer uma coisa bem alinhada, do que as pessoas que pegaram o Tigrão, toda a responsabilidade de folha de pagamento, de tudo, seria um novo CNPJ, para que eles possam tocar o time sem ter responsabilidade nenhuma Vila Aurora, só mesmo usar as cores do Vila Aurora e a torcida do Vila Aurora para gritar no estádio. Eu quero ir para o estádio para me torcer, não quero ir mais como diretor. Célio, nessa sua visita aqui ao Pauta Cultural, faltou alguma pergunta que eu não fiz e que você acha necessária para esclarecer para o seu nicho? Não, eu acho que o mais importante aqui a gente falou, né? Que é o sistema da minha vida, de onde eu vim, as minhas origens, o que eu faço em Rondonópolis. Guiratinguense. Um guiratinguense cabeçudinho, até lembro. Apaixonante. Na final a gente foi receber a faixa lá em Guiratinga e na hora da janta, né? O prefeito da época lá, o Hélio Goulart,
ele já estava um pouco encharcado, né? Ele pegou assim o microfone e falou assim: o pessoal está comemorando o título aí, mas nós tivemos que mandar um cara de Guiratinga para ser campeão em Rondonópolis. Então isso aí o povo de lá vibraram, né? Quer dizer, isso aí eu não esqueço também. Tá Mas não é certo. isso não, eu sou um cara que mora aqui há 46 anos, e vivo aqui há 40, eu vim para cá com 10 anos de idade, e tenho o maior prazer dessa cidade. A cidade é uma cidade maravilhosa, eu vi Rondonópolis crescendo cada vez mais, e nós estamos só começando, nós vamos crescer muito mais Vai ainda. crescer mais, né? Célio Guiratinga, Célio Correia, o técnico campeão, passou por aqui. Pauta Cultural, até semana que vem, se Deus assim permitir. Abraço a todos. Grande abraço.